Olá a todos, bem-vindos a este vídeo, onde iremos explorar profundamente o longo e complexo conflito entre Israel e Palestina. Muitos acreditam que esse é um conflito com raízes antigas, ancorado em ódios religiosos seculares, mas a verdade é muito mais intrincada do que isso. Este conflito tem suas origens no início do século XX, em uma região que então fazia parte do Império Otomano. Naquela época, a região que hoje conhecemos como Israel e Palestina era uma terra sob o domínio otomano. Era uma região religiosamente diversa, com uma maioria de muçulmanos e cristãos, mas também com uma pequena comunidade judaica que coexistia em relativa paz com seus vizinhos. Duas mudanças cruciais começaram a ocorrer nesse cenário. Em primeiro lugar, as pessoas na região começaram a desenvolver uma identidade nacional palestina, separada de sua etnia árabe. Ao mesmo tempo, na Europa, o movimento sionista ganhava força, argumentando que o judaísmo não era apenas uma religião, mas também uma nacionalidade. Muitos judeus acreditavam que somente através de um Estado judeu eles poderiam estar seguros, e viram a Terra Prometida no Oriente Médio como sua esperança. As primeiras décadas do século XX testemunharam a migração de dezenas de milhares de judeus europeus para essa região. Após a Primeira Guerra Mundial, com o colapso dos impérios otomano, britânico e francês no Oriente Médio, os britânicos assumiram o controle da região, conhecida como Mandato Britânico da Palestina. Inicialmente, eles permitiram a imigração judaica, mas à medida que mais judeus chegaram, a tensão cresceu entre judeus e árabes locais. Os britânicos começaram a limitar a imigração judaica, e em resposta, milícias judias surgiram para lutar contra os árabes locais e resistir ao domínio britânico. Quando o Holocausto ocorreu, mais judeus europeus fugiram para a Palestina britânica, obtendo apoio internacional para um Estado judeu. Em 1947, as Nações Unidas aprovaram um plano de divisão, criando Israel e um Estado árabe palestino, com Jerusalém como uma zona internacional. Israel declarou independência, mas os árabes viram o plano da ONU como um roubo de suas terras. Isso levou a uma guerra entre Israel e os Estados árabes vizinhos. Israel venceu a guerra, expandindo-se além das fronteiras estabelecidas pela ONU e causando o êxodo de muitos palestinos de suas casas. Israel ocupou a Cisjordânia e Gaza após a Guerra de 1967, transformando o conflito em uma luta entre israelenses e palestinos. As negociações de paz foram interrompidas por décadas de violência e tensão, resultando em uma situação insustentável para ambos os lados. Os palestinos enfrentaram uma ocupação prolongada, com a construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia, muitas vezes à custa de terras palestinas. A expansão dos assentamentos levou ao deslocamento de palestinos e à divisão de comunidades. A frustração palestina explodiu em duas intifadas levantes, marcadas por protestos, violência e atos de terrorismo. O Hamas, um grupo extremista palestino, surgiu em Gaza, desafiando a autoridade palestina e buscando a destruição de Israel. Os acordos de Oslo, na década de 1990, estabeleceram a autoridade palestina, concedendo aos palestinos alguma autonomia. No entanto, tanto linhadura israelenses quanto palestinos opuseram-se aos acordos. O assassinato do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, que assinou os acordos, destacou o impacto das forças extremistas. Durante esse período, colonos israelenses começaram a se estabelecer na Cisjordânia e Gaza, muitas vezes subsidiados pelo governo israelense. Esses assentamentos, considerados ilegais pela comunidade internacional, exacerbaram as tensões, causaram deslocamento de palestinos e prejudicaram a viabilidade de um futuro Estado palestino. A segunda intifada, que começou no início dos anos 2000, foi marcada pela violência e pelo aumento do ceticismo israelense quanto à viabilidade da paz. Israel construiu barreiras e postos de controle para conter os palestinos, mudando sua abordagem de resolver o conflito para gerenciá-lo. Em 2005, Israel se retirou de Gaza, deixando o território sob controle do Hamas.
No entanto, um bloqueio sufocante foi imposto a Gaza, levando a altos níveis de desemprego e dificultando a vida para os palestinos. Hoje, o conflito entre Israel e Palestina permanece sem solução. A ocupação contínua, a construção de assentamentos e a falta de progresso nas negociações de paz alimentam a insatisfação palestina e a violência ocasional. Ninguém pode prever o futuro do conflito entre Israel e Palestina. Pode haver uma terceira intifada, o colapso da autoridade palestina ou eventos imprevisíveis. Uma coisa é certa, e a situação atual é insustentável. A resolução do conflito é crucial para alcançar a paz na região e melhorar as vidas de israelenses e palestinos. Espero que este vídeo tenha proporcionado uma compreensão mais profunda das origens e complexidades do conflito entre Israel e Palestina.